Quanto custa regularizar um imóvel? Essa é provavelmente a pergunta que mais escuto aqui no escritório. E eu poderia responder simplesmente depende, mas essa resposta nunca satisfaz ninguém. Então hoje eu quero inverter a pergunta: quanto custa não regularizar um imóvel? Porque depois de quase 10 anos trabalhando exclusivamente com regularização de imóveis, eu posso dizer que o maior prejuízo quase nunca é o valor investido no processo. O maior prejuízo é descobrir a irregularidade tarde demais. E para mostrar isso, eu quero contar a história de um cliente que investiu cerca de R$ 20 mil na regularização e teve um retorno de aproximadamente 400 mil na venda do imóvel. Sou Janaína Santos, engenheira civil especialista em regularização de imóveis. Ajudo proprietários e empresas a resolver problemas de documentação para vender, financiar, ampliar ou simplesmente proteger o patrimônio. Se esse assunto faz sentido para você, já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana eu compartilho conteúdos para quem quer entender melhor o universo da regularização imobiliária. O erro começa na pergunta. Sempre que alguém me pergunta quanto custa regularizar o meu imóvel, eu percebo que existe um problema antes mesmo da resposta. Porque ninguém consegue responder essa pergunta com responsabilidade sem conhecer o imóvel. É como perguntar para um médico quanto custa uma cirurgia sem saber qual é o diagnóstico. Pode ser algo simples, pode ser algo mais complexo. Na regularização, acontece exatamente a mesma coisa. Existem imóveis que precisam apenas averbar uma construção, outros exigem retificação diária, alguns dependem da regularização de uma faixa sanitária, outros possuem restrições ambientais, há casos que envolvem prefeitura, outros exigem Receita Federal, registro de imóveis, corpo de bombeiros. Cada imóvel conta uma história diferente e é essa história que define o caminho da regularização. Mas existe uma pergunta melhor. Eu gosto muito mais desta. Quanto vale um imóvel regularizado? Porque quando olhamos apenas para o custo, enxergamos uma despesa. Quando olhamos para o patrimônio, enxergamos um investimento. Um imóvel regularizado normalmente vende mais rápido, transmite mais segurança ao comprador, facilita financiamento, expansão, reduz problemas em inventário, partilha, evita multas e notificações, amplia o número de pessoas interessadas no imóvel e tudo isso influencia diretamente o valor percebido daquele patrimônio. Dependendo da situação, uma regularização ela pode representar uma valorização de até 40% no valor do imóvel, especialmente quando elimina pendências que impediam uma negociação ou restringiam o financiamento. Há algum tempo, um cliente chegou até nós querendo vender uma casa por conta de um divórcio. O imóvel era muito bom, bem localizado, mas havia um problema. A documentação não refletia a realidade da construção. Enquanto essa pendência existia, ele tinha dificuldade para negociar pelo valor que realmente acreditava que o imóvel valia. Depois de analisarmos toda a situação, iniciamos a regularização. O investimento ficou em torno de R$ 20 mil. Quando o processo terminou, o imóvel passou a reunir todas as condições para ser comercializado de uma forma segura. O resultado, a venda aconteceu por um valor aproximadamente R$ 400 mil, maior do que seria possível antes da regularização. Quando eu conto essa história, algumas pessoas dizem: então regularizar valorizou o imóvel? Na verdade, a regularização permitiu que o imóvel mostrasse o valor que ele já tinha. E quando não regularizar? Bom, também vejo o outro lado, clientes que perderam compradores, negociações interrompidas na reta final, inventários que demoraram anos, financiamentos recusados, pessoas obrigadas a conceder grandes descontos porque descobriram problemas documentais quando o comprador já estava pronto para fechar o negócio. E sabe o que mais me chama a atenção? A maioria desses casos, o problema poderia ter sido resolvido com antecedência. Então, quanto custa? A resposta continua sendo depende. Mas agora você entende o porquê?
O custo depende da situação documental do imóvel e essa situação só pode ser identificada por meio de um diagnóstico técnico. Na UNA é exatamente assim que começamos. Antes de falar em orçamento, entendemos a história do imóvel, analisamos os documentos, identificamos quais etapas realmente são necessárias. Só então apresentamos uma proposta, porque cada imóvel é único e cada regularização também. Se você pretende vender, financiar, ampliar ou simplesmente organizar o patrimônio da sua família, não comece perguntando quanto custa a regularização. Comece perguntando qual é a situação do meu imóvel hoje. Essa resposta vale muito mais do que qualquer orçamento. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se quiser entender exatamente o que o seu imóvel precisa, entre em contato com a nossa equipe para agendar um diagnóstico. Até o próximo vídeo.